com o Tite, Flávio? Acho improvável que a gente tenha repetição daquilo que vimos no ano passado. Para mim, o Flamengo vai ganhar de novo o jogo. A superioridade do Flamengo no primeiro jogo foi muito grande, foi inconteste. Acho que, eu diria que já está tudo resolvido. Tudo o Flamengo, que era o que o time precisava, e ela encontrou com o Tite, e o alto nível dos seus jogadores de 2 gols de vantagem, acho que já era, viu, Pedro? Para mim, aí vai ser mero cumprimento de tabela. Para mim, o Flamengo vai ganhar de novo o jogo. Vai ganhar de novo. Eu acho que o Fluminense não consegue nem empatar. Mas é um Flamengo que praticamente não toma gol, é um Flamengo que está muito seguro na sua defesa e está mais tranquilo do que estava ano passado. Então fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo, galera. E tem mais informações aí, tudo sobre a maior venda da história do Flamengo, que é de uma joia para o Manchester City. No final nós falaremos sobre isso, você verá tudo sobre essa informação. E agora nós veremos aí informações do Flamengo, né? Tudo sobre o Flamengo, programação aí, preparação para enfrentar o Fluminense, né? Jogo de volta, tem também notícias importantes, né? Volta de jogadores para enfrentar o Fluminense. Gabigol voltou, né? Tem questão do Eric Pulgar, Ayrton Lucas, você vai saber tudo sobre isso. O Mauro também vai falar sobre informações aí interessantes sobre o Flamengo. Então já vai deixando o seu like, se inscreve no canal, ativa o sino para você ficar por dentro de todas as novidades aqui referentes ao Flamengo. Deixe seu like, comenta de onde você está nos assistindo e nós vamos agora acompanhar as informações. Créditos na descrição e vamos lá. É verdade, o Flamengo tem que parar com essa ideia de ser dono do Maracanã, entre aspas, ter a concessão e correr atrás de um estádio próprio. O Landim tá aí correndo, se é algo eleitoral ou não. Mas isso demora, né? Demora. Levantar o estádio demora muito. Beleza, mas que acelere o processo. Não fique esperando muito. Acelere o processo. Corra atrás de um estádio próprio. Eu não vejo outro motivo, eu não vejo mais por que o Flamengo ficar brigando com o Vasco, comprando briga do Fluminense. O Fluminense tá nessa por quê também? Tanto é que nem se manifesta. Então, assim, eu acho pura vaidade, bobagem e, repito, o Flamengo tem que acelerar o processo para ter o seu estádio próprio e deixar o Maracanã se tornar um elefante branco. Concordo com quase tudo que o Vene falou, principalmente em relação ao Flamengo buscar um estádio. O Flamengo hoje ele pode colocar 90 mil dentro de um estádio tranquilamente, todos os jogos, porque tem uma torcida que apoia demais. Se vai se tornar um elefante branco ou não, eu não tenho como cravar isso. Primeiro, a gestão que o Vasco busca fazer com a W Torre, com a Arena e junto com esse parceiro que é a W Torre, ela busca não só o Vasco da Gama ou outro time, o Botafogo, por exemplo. É com todos, é Maracanã para todos. Então o Vasco conta com o Flamengo e com o Fluminense, por exemplo, jogando dentro do Maracanã. Se isso vai ser em 40, 50 partidas, é outra história. Mas o Vasco não quer fechar o Maracanã para o Flamengo jogar se o Vasco conseguir administrar o estádio. E talvez nem possa também, muito pelo contrário, não pode. Então, a gestão o que o Vasco briga não é para o Vasco só jogar no Maracanã. É para que todos joguem no Maracanã. Inclusive, dentro do edital, incluiu até o Santos, o Brusque e até o São Paulo se manifestou com o interesse de jogar no Maracanã. Porque são torcidas, por exemplo, o Santos de Pelé. Quantas vezes o Santos de Pelé jogou no Maracanã? Várias e várias vezes. O São Paulo é uma torcida que também é nacional. Se o Corinthians quiser jogar no Maracanã, o Corinthians vai ter oportunidade. Então, o que o Vasco defende não é excluir Fluminense e Flamengo. É abrir o Maracanã para todos, que para mim é o mais razoável. O que eu defendo é o Flamengo ter seu estádio próprio e largar o Maracanã. Tenha o seu estádio próprio, construa um estádio próprio, com capacidade boa para receber a torcida do Flamengo, que lota todo o jogo. A verdade é essa, independentemente do horário e contra quem, o adversário. O Flamengo tendo o seu estádio próprio, pronto, não precisa se preocupar com o Maracanã. Joga um dia se quiser lá, um jogo se quiser lá, mas tendo o seu estádio próprio, inclusive só falta isso para a história do Flamengo. Porque um clube como o Flamengo, reconhecido, títulos conquistados, por que não tem um estádio próprio? É por isso que eu falo, esse debate todo, na minha opinião... E dinheiro tem, né, Vene? Assim, eu não vou dizer que dinheiro tem, porque aí a gente vai entrar no outro debate, é outra discussão, né? É muita grana. Inclusive o Rodolfo Landim até defende a ideia de SAF, não como é a SAF do Botafogo, do Vasco, é uma outra SAF, um outro estilo de SAF. Você vendeu uma parte e aí você pega esse dinheiro da SAF e investe na construção de um estádio próprio. Independentemente disso, Fernando, o Flamengo tem condições sim de correr atrás e ter o seu estádio próprio. Também acho. Porque financeiramente falando, estamos falando de um clube que está faturando 1 bilhão por ano. Então assim, tem dinheiro. Mas assim, e mais do que isso, Vene, ninguém no Brasil tem a capacidade de procurar e conseguir parceiros como o Flamengo.
atrelar a sua marca ao Flamengo, numa ajuda ao estádio, por exemplo, para você construir, é uma coisa maravilhosa para qualquer empresa. Pô, Flamengo, vou dar um exemplo qualquer, igual a Arena MRV fez lá com o Galo. É a Arena MRV. Vem uma empresa e atrela o nome dela ao Flamengo, cara, isso aí é uma credibilidade. Isso aí você tem mais de 40 milhões de pessoas ao seu favor. Então, o Flamengo tem totais condições de buscar um parceiro para buscar uma construção do estádio, fora o próprio dinheiro do clube. Muito bem, ó, no Flamengo o Gerson retornou ao CT e ganhou um número novo. O rubro-negro segue em preparação para o Fla-Flu, jogo sábado, valendo vaga na final do Campeonato Carioca. A reportagem é da Alcilene Brito. Fala, Alci. O rubro-negro apareceu no Ninho do Urubu para reassumir o número que deu boas alegrias ao jogador. Muito feliz, honrado. Espero conquistar grandes coisas como foi na minha primeira passagem aqui com o número 8 no Mengão. O atleta está se recuperando da cirurgia no rim e vai começar a tirar os pontos na sexta-feira. Depois irá retirar o dreno para então iniciar uma preparação de forma gradual com exercícios leves. Com isso, ainda deve demorar um pouco para os rubro-negros voltarem a ver Gerson a jogar. Nesse ano, o Coringa entrou em campo 8 vezes e deu 2 assistências. E a última vez que ele jogou foi no dia 15 de fevereiro, na vitória sobre o Bangu por 3-0. Quem irá assumir a camisa 20 será Matheus Gonçalves. Durante o treino de ontem, Eric Pulgar foi reavaliado, mas ainda não foi divulgada a situação do atleta. O chileno é titular absoluto no Flamengo com o técnico Tite. Além disso, ele é o segundo com mais assistências com o treinador e tem 4 passes diretos para gol nesse período. O volante já é considerado peça fundamental para esse time e mesmo com a vantagem no placar, o técnico quer poder contar com o jogador para o Fla-Flu e alcançar mais uma vitória rumo à final do Carioca. Tudo indica que Gabigol e Ayrton Lucas voltam, Bruno Prado, para esse Fla-Flu. Agora, o Ayrton Lucas é titular absoluto ainda? Porque o Gabigol volta para o banco, mas tem o Vini ali querendo passagem. Gabigol volta para o banco e Ayrton Lucas para o time titular, na sua opinião? Eu acho que sim, mas tem disputa na lateral esquerda. Acho que é uma disputa aberta. Nesse momento o Ayrton Lucas é o titular, mas tem uma disputa aberta aí. Acho que o Vinha vai disputar essa posição com o Ayrton Lucas durante todo o ano. E pode ter momentos que o Tite vai usar um, usar outro, porque eles têm características bem diferentes. O Vinha é um jogador que participa mais na saída de bola, é um jogador melhor defensivamente. O Ayrton Lucas é um cara mais de apoio, de chegar no fundo. É uma outra característica. Acho que tem uma disputa aberta entre eles. E o Gabigol vai voltar no banco, né? O Gabigol, nesse momento, não tem. Pode lá na frente ele abrir uma disputa ali, mas nesse momento não tem. Nesse momento não tem disputa entre Gabigol e Pedro. O Gabigol vai voltar no banco e vai ter que aguardar as oportunidades para tentar ganhar mais espaço no time. E o Pulgar é dúvida, tá? Pulgar é dúvida para o jogo. O Gabigol... depois de fazer parte dos trabalhos de treino de segunda-feira com o grupo, Gabigol esteve ao lado dos seus companheiros nessa terça de forma integral e é figura praticamente confirmada pro Fla-Flu da semifinal do Carioca. O Ayrton Lucas, que sentiu dores na coxa durante o Fla-Flu de sábado, treinou a parte nessa terça e a expectativa é de que não tenha nenhuma limitação para as atividades de quarta. Já o Pulgar, que pelo segundo dia limitou seus trabalhos internos por conta de um incômodo que o tirou de campo na etapa final do Fla-Flu, vai ser reavaliado na quarta-feira. Ainda não, hoje, né? Ainda não é certa a participação do Pulgar no treinamento dessa quarta e ele é dúvida para o Fla-Flu. Mauro, Pulgar realmente é dúvida e sobre Gabigol e o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas ainda é titular absoluto e o Gabigol é aquilo que você já falou, né? Como o Bruno já confirmou aqui, nem tem mais discussão. O titular é o Pedro, ele vai ter que buscar muito essa vaga durante o ano. Ainda mais agora, ficou fora de 2 jogos, ele foi relacionado, quer dizer, não vinha nem treinando regularmente, contundido. O Gabriel para domingo é uma mera opção, né? Fica ali como opção para entrar, quem sabe, durante o jogo. E com outros jogadores à frente como opção, né? Bruno Henrique sendo uma possibilidade, e agora não jogando o Pulgar, acho que joga o Igor Jesus, né? Não vai ser o Alan, não. O Igor Jesus está à frente do Alan hoje. É aquela coisa, o Tite tem muito disso. O Alan é um jogador, tal, contratado, foi caro, mas o garoto, o Alan estava machucado, né? Depois estava lá com problema também de recuperação física e tal, o garoto entrou bem, ele tem uma fila, o garoto está na frente. Ele vai esperar a vez dele, vai jogar, todo mundo joga. Vai jogar, tem que ter paciência.
Você acha que mesmo no jogo contra o Fluminense, o Tite vai botar um garoto em vez de botar o Alan, que é mais experiente? Eu acho que sim. Eu diria quase que com toda certeza, sim. E você acha justo? Acho. Você também colocaria? Eu acho porque ele está com mais ritmo, ele tá bem e o jogo está mais confortável, está 2-0 para o Flamengo, joga pelo empate, então assim, quem está pressionado é o Fluminense. O Fluminense vai provavelmente sair para o ataque, como fez no segundo tempo do jogo, tentando um gol de saída para ver se te dá um susto no Flamengo e tal, consegue alguma coisa. Então, acho que... E o garoto parece pronto. E outra coisa, né? Ele jogou jogos contra times pequenos, entrou em clássico durante o jogo. Essa é a hora também de começar a jogar mesmo, jogo grande para sentir e ganhar casca, né? E esse menino, ele conseguiu penetrar no grupo dos jogadores que são utilizados regularmente. Ele deixou de ser mais um para compor o elenco para ser um cara requisitado, né? E tem que ser ele. Nesse momento tem que ser ele. Embora eu ache o Alan um ótimo jogador, acho que ele vai jogar, mas não é o momento ainda. E aí a gente tem aí esses retornos e a possível ausência aí do Pulgar, que para mim, Flávio Prado, é um dos principais jogadores do Flamengo aí. Hoje, como joga o Pulgar, e é curioso, porque o Pulgar no começo era muito criticado, inclusive por mim, sendo justo. Eu dizia, nossa, o jogador de seleção chilena que chegou, badalado, não jogava, quando tinha chances não rendia e, de repente, quando teve mais sequência, virou um dos principais jogadores desse Flamengo. Não é a primeira vez que um jogador estrangeiro tem uma dificuldade de adaptação, demora um pouquinho para se adaptar, e aí você depende muito da sensibilidade do treinador para insistir com esse jogador, para dar ele o tempo suficiente para ele render tudo o que pode. O Pulgar realmente hoje é uma das principais armas do time do Flamengo, um jogador de um nível muito elevado. Ele em campo pode fazer diferença, a ausência dele, não no sentido do Fluminense virar, não acredito nisso. Mas o Flamengo vai perder muito em criatividade. E a movimentação dele com o De La Cruz está cada vez mais alinhada, né? Aquele que fica, aquele que vai. Então, acho que a ausência dele vai ser um peso considerável. Mas nada que possa mexer com o resultado, com a classificação, no meu modo de entender. Mas faz falta, faz diferença. O Pulgar hoje é realmente talvez o melhor na posição, que está rendendo mais nesse começo de ano na posição no Brasil. Olha aí, Flávio Prado falando dessa situação aí do Pulgar, da moral que o Pulgar vem ganhando. E uma boa notícia para o torcedor rubro-negro. Capitão de Tite, Gerson voltou a ser o camisa 8 do Flamengo nesta quarta-feira, após a saída de Thiago Maia. Porém, uma notícia ainda melhor do que essa é que nesta sexta-feira o Gerson tirará os pontos da cirurgia a qual foi submetido no dia 1º de março. O ídolo estava em momento de repouso ainda, mas dará passos importantes até o fim de março. No dia 22, há a retirada do dreno. Feitas as retiradas entre sexta-feira e o dia 22 de março, Gerson vai iniciar uma preparação de forma gradual com exercícios leves no dia 25. Ele vai precisar de aproximadamente um mês para readquirir a forma física e dar as respostas necessárias em relação a eventuais dores durante o processo de recuperação. O Flamengo segue trabalhando com a expectativa de que Gerson voltará a jogar entre o fim de abril e o começo de maio. Ele não atua desde o dia 15 de fevereiro, quando o Flamengo, na ocasião, venceu o Bangu por 3-0. Internado 3 dias depois, foi diagnosticado com a dilatação do rim. Com isso, desfalcou o Flamengo nos 5 jogos seguintes. Mas está aí, boa informação, boa notícia envolvendo o Gerson, a recuperação do volante rubro-negro. E a gente falando desse jogo, Flamengo e Fluminense. Ô Flávio, no ano passado o Fluminense conseguiu reverter a vantagem do Flamengo, mas as coisas eram diferentes. O técnico do Flamengo era o Vitor Pereira e o Fluminense, naquela ocasião, atropelou o Flamengo, deu o que falar, enfim. Agora é um Flamengo muito mais sólido. Um Flamengo que parece que já tem uma cara com o Tite. Flávio. Acho improvável que a gente tenha a repetição daquilo que vimos no ano passado. Para mim, o Flamengo vai ganhar de novo o jogo. A superioridade do Flamengo no primeiro jogo foi muito grande, foi inconteste. Acho que, eu diria que já está tudo resolvido. No futebol, a gente não pode falar isso. Estamos falando, afinal de contas, de um time que está junto há um bom tempo, um time que tem um grande treinador, um time que é o atual campeão da Libertadores, tudo isso ok. Mas acho que a estabilidade do Flamengo, que era o que o time precisava, e ela encontrou com o Tite, e o alto nível dos seus jogadores de 2 gols de vantagem, acho que já era, viu, Pedro? Para mim aí vai ser mero cumprimento de tabela. Para mim o
o Flamengo vai ganhar de novo o jogo. Vai ganhar de novo. Não acho que o Fluminense não consegue nem empatar. Ô Bruno, o Fluminense tem muita qualidade, atual campeão da América. Então, como disse o Flávio, é futebol, tudo pode acontecer. No ano passado, deu essa reviravolta, né? O Fluminense conseguiu reverter o placar do Flamengo, mas era um outro time do Flamengo. Só que o Fluminense, ele tem esse DNA ofensivo, né? Eu acho que o Fluminense, desde o primeiro minuto, ele vai tentar. Vai tentar, não tem outra possibilidade. Já está em desvantagem no placar agregado, vai ter que sair. O Fluminense naturalmente já sai para o jogo, vai ter que sair ainda mais. Só que vai ter do outro lado um Flamengo muito mais sólido defensivamente. Um Léo Pereira que vem jogando muito, né? Muita bola, Léo Pereira. E essa zaga aí do Tite, parece que ele acertou o sistema defensivo do Mengão. Então, o que esperar desse jogo no sábado, às 21 horas, nos embalos de sábado à noite, Flamengo e Fluminense, Bruno? Também acho que é uma situação muito diferente do ano passado, principalmente do lado do Flamengo. O Fluminense, ele ganhou a Libertadores há pouco tempo, continua sendo um time forte, tem a mesma base do ano passado. Do lado do Flamengo é que a coisa está diferente do que era há um ano, mais ou menos, quando aconteceu a final do Campeonato Carioca, em que o Fluminense reverteu uma vantagem de 2 gols do Flamengo. Aí até também nessa semifinal tem a vantagem do empate ali no agregado, né? O Flamengo, como tem melhor campanha, ele pode até perder por 2 gols, né? O Fluminense tem que ganhar por 3 para classificar, o que deixa ainda mais difícil. Mas é um Flamengo que praticamente não toma gol, é um Flamengo que está muito seguro na sua defesa e está mais tranquilo do que estava ano passado. Ano passado, quando o Flamengo chega nessa decisão com o Fluminense, o Flamengo vinha de derrotas na Supercopa do Brasil, na semifinal do Mundial de Clubes e na Recopa Sul-Americana. Tinha muita cornetagem já em cima do Flamengo, tanto que o Vitor Pereira cai após a final do Carioca. Então já vinha de muita cornetagem. O Flamengo já nos primeiros meses do ano já tinha um ambiente bem agitado por causa de resultados dessas competições. Então agora o Flamengo está bem tranquilo, ele não perdeu no ano, praticamente não tomou gol, então não tem essa pressão que tinha no ano passado. O Flamengo tem uma ótima vantagem, tem um time que está bem e não tem essa pressão. Então não acredito que o Flamengo correrá riscos. Claro que o Fluminense vai tentar, vai pressionar, mas acho que o Flamengo não vai correr risco de perder essa vaga, não. Vanderlei Nogueira, Fla-Flu, neste sábado às 21 horas. A sua expectativa para esse jogo? Será que o Fluminense pode reverter, assim como foi no ano passado? O que é que você pensa, Vanderlei Nogueira? Não acredito. Acho que, de novo, o Flamengo vai ganhar o jogo. O elenco do Flamengo é melhor, está mais afinado. As coisas melhoraram no Flamengo em relação à temporada passada. A gente já falou aqui várias vezes, eu tenho insistido nisso. Eu acho que serão raras as derrotas do Flamengo ao longo da temporada. Então, chega como favorito. É clássico. Grandão com grandão. Maracanã, tudo isso a gente sabe, é importante, pode acontecer. O Fluminense tem jogadores talentosos, mas antes da bola rolar, de novo, o Flamengo é favorito. Eu não vejo grande chance do Fluminense reverter em relação ao resultado passado, Pedro. Ainda falando desse Flamengo, pode contar com o retorno do Gerson, o que tudo indica, entre o fim de abril e o começo de maio. Então, o Gerson não será uma preocupação para o técnico Tite na disputa do Campeonato Brasileiro e nessa preocupação que o Flamengo já tem, porque vai ter a Copa América, em teoria vai perder o Pulgar, vai perder o De La Cruz, o Arrascaeta, né? Basicamente, o meio de campo do Flamengo será afetado, prejudicado por conta da Copa América. E aí tem o Gerson. Claro, se o Gerson também não for convocado, né? Foi chamado pelo técnico Fernando Diniz, agora é uma nova era, o Dorival Júnior à frente da seleção. Mas, o Flávio, tá aí, o Gerson avançando no seu processo de recuperação e, desse jeito, não será um problema, né? Não será um desfalque para o Tite. Pelo contrário, será uma peça muito importante aí no Campeonato Brasileiro para o Flamengo. Não, o mais legal é a boa notícia da recuperação dele, né? Sim. Cirurgia, um atleta tão jovem, né? Claro, todo mundo pode ficar doente, foi o caso dele. Mas o mais legal é ele estar se recuperando. O Flamengo ajeitou bem o meio-campo. Até se comentava aqui outro dia sobre onde ele vai jogar, né? Ele vai jogar. O que mais se imagina que é que ele possa jogar ali pelo lado direito, onde hoje está o Luiz Araújo. Mexer com o Pulgar e com o irmão lá do Carlos Sanches, como é o... De La Cruz. O De La Cruz é difícil, muito difícil.
Mas tem a história das convocações, né? O Flamengo tem um elenco maravilhoso. Tomara que o Gerson volte inteirão e ele pode sim ser convocado pelo Dorival, você tem razão. É um jogador de alto nível, né? Mas acho que o legal, mais importante agora é essa recuperação, ele voltando com calma, vai retomando a saúde e a partir daí o Flamengo ganha. Nossa, o Gerson é titular em qualquer time do Brasil, qualquer time. E talvez do Flamengo fique na reserva. Sábado, às 21 horas, tem Flamengo e Fluminense. A gente já está voltando para a Rádio Jovem Pan, aí sim, em todas as plataformas, para continuar falando desse jogo, para falar do Flamengo, do retorno do Gerson, que a gente está citando aqui, e o Fluminense que eu citei, né? Tem esse DNA ofensivo, mas teve muitas dificuldades contra o Flamengo, já nos compromissos aí, nos duelos que tiveram nesse início de temporada. Vou lembrar da partida ainda pela fase preliminar do Campeonato Carioca, o Fluminense teve muita dificuldade para chegar ao gol do Flamengo. Agora também no último jogo não foi fácil para o Fluminense poder chegar assim com tanta precisão, né, ao campo de ataque. Então é o Tite arrumando esse Flamengo, já dando uma cara, e parece que o modo banana, né, como diz o Mauro César, tá ficando para trás. Não dá para garantir 100%. Perguntei para o Mauro César outro dia aqui, ele falou, não, vamos esperar um pouquinho, o Campeonato Brasileiro, outras competições, para determinar, enfim, né, a queda do modo banana do lado do Flamengo. Mas começo de ano já é animador. Estamos voltando para a Rádio Jovem Pan, já em Flamengo. O Flávio disse que acompanhou a rodada da Liga dos Campeões ontem. Diga, Vanderlei, pode falar. Você estava abordando aí o cenário atual do Flamengo, na verdade. Isso. E eu queria dizer que, a meu ver, talvez o principal motivo é a presença do professor Tite. Técnico estrelado, com status, é um conciliador, enfim, impõe respeito pelo trabalho dele, pelo comportamento dele. E eu acho que o Flamengo, depois de tantas tentativas equivocadas, levou alguém que pudesse agregar lá. Sim. Né? Então, acho que ele diminuiu muito a temperatura. Não estou dizendo que não existam descontentes naquele grupo, com jogadores com muito ego, badalados, estrelados, salários altíssimos, com uma boa história. Então é muito difícil, né? Todo mundo quer jogar, então tem que ter alguém que explique que não dá para jogar todo mundo, que as pessoas percebam que ele tem um comportamento honesto, enfim, uma série de outras coisas com relação à relação, ao relacionamento. Então, eu acho que ele teve grande participação nessa ajeitada do Flamengo. A gente tem uma larga caminhada pela frente, o Flamengo só se conforma com títulos, a gente sabe disso, a torcida exige pelo investimento, pela carga técnica que o elenco tem para oferecer, mas a presença do Tite, eu acho que é muito importante nessa ajeitada que claramente, nitidamente, o Flamengo tem mostrado. E segundo o site Diário do Fla, o Manchester City prepara uma proposta para o jogador do Flamengo. A joia do Flamengo, chamada Lohan, de apenas 17 anos de idade, chamou a atenção do time do Pep Guardiola. Lohan, meio atacante do Flamengo, esteve no meio de rumores de transferência para o Manchester City no final de 23. Embora o rumor inicial não tenha se concretizado e o jogador tenha permanecido na base do Mengão, há indicações de que os ingleses possam retomar o interesse de forma mais concreta visando a próxima temporada europeia. Com um contrato até 2025 e uma multa rescisória estabelecida em 270 milhões, o futuro de Lohan parece estar sobre os holofotes. O desejo do City é ter Lohan em seu elenco assim que o jogador completar 18 anos, em julho de 24. Outros clubes, como Manchester United e Chelsea, também estão atentos à jovem promessa do Flamengo. De acordo com o jornalista Fabrício Romano, o Flamengo sabe do interesse do City e espera uma proposta que possa agradá-lo em sentido financeiro. Em setembro de 23, Lohan se tornou o mais novo membro da empresa Rock Nation Sports Brasil, juntando-se assim a nomes como Vini Júnior e Martinelli e o Hendrick. E essa associação aproxima o jovem do mercado europeu, evidenciando assim o seu potencial destaque. O Flamengo já sabe que irá lucrar bastante com o jovem Lohan, por isso o Flamengo não irá ceder o jogador por qualquer valor que o City oferecer. O Flamengo espera receber acima de 50 milhões de euros pela jovem promessa, até porque sabe que o jogador tem muito potencial de mercado e também muito potencial de desenvolvimento. Então o Flamengo espera receber no mínimo acima de 250 milhões de reais pelo jogador, que automaticamente se tornaria a maior venda da história do
do Flamengo. E o Lohan com certeza se interessa em estar atuando no City e também está sendo treinado pelo Pep Guardiola, embora o interesse inicial do City seria de trazer o jogador para emprestá-lo para outros clubes, a fim de que ele pudesse estar se desenvolvendo e depois voltasse para o time do Pep Guardiola. A ideia do City é formalizar uma proposta ao Flamengo no meio do ano, que é quando abre a janela de transferências europeia, e assim poderia contar com a jovem promessa do Flamengo, e o Mengão com certeza seria beneficiado porque seria uma venda histórica no time e iria arrecadar milhões aos seus cofres. Então galera, esse foi o vídeo aí. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sino e deixa também aí a sua opinião, né? Tanto sobre a venda, né, do Lohan, né, para o Manchester City, e também sobre o Fla-Flu que vai acontecer no final de semana, né? A imprensa toda colocando o Flamengo como favorito, e a realidade, mas o Flamengo não pode dormir porque o Fluminense é um time muito, mas muito difícil de se jogar e é um time muito forte, né? É clássico. Então o Flamengo precisa manter a mesma postura se quiser chegar, né, na final do Campeonato Carioca e assim enfrentar Nova Iguaçu ou Vasco, que não está definido ainda. E sobre a venda do Lohan, né, uma venda que vai ser aí extraordinária para o Flamengo e com certeza vai bater recorde, né, porque é um número assim estrondoso. E se fosse você venderia o Lohan? Você acha que ele deve ser vendido para o Manchester City? Deixa nos comentários também. Tamo junto e até o próximo vídeo.